A nossa aula agora, 8 de acompanhamento e avaliação, ela é destinada a vocês que são gestores, profissionais que assumem responsabilidades em relação a objetivos estratégicos e também as iniciativas estratégicas, quando recebem esses indicadores. O que vocês fazem com eles? Como é que a gente então vai tomar decisão se a gente não fizer uma boa análise desses indicadores? Então a gente vai dedicar agora parte da nossa aula de hoje a falar justamente isto. Quais são os tipos de análises que a gente pode fazer com os nossos indicadores? A primeira análise que a gente naturalmente faz é comparar o resultado do indicador com a meta. Se essa meta foi bem estabelecida, bem delineada, ele vai dar uma informação importante, né, com relação a se você está trilhando um caminho positivo, adequado para alcançar os resultados que você tem que alcançar, seja em relação ao objetivo, né, se for um indicador que vai medir o objetivo, ou um indicador que vai medir a evolução da execução da iniciativa ou das iniciativas estratégicas. Então, comparar com as metas. Então, isso é interessante quando você apresenta no gráfico meta e o valor que vai sendo apurado a cada periodicidade, mostrando a evolução do indicador, né? Normalmente os gráficos nos dão essa visão. Outra comparação que a gente pode fazer, se é um indicador que eu também posso ver a apuração desse indicador por parte de outras instituições afins, que têm afinidade com a nossa atuação, a gente pode fazer comparação com o nosso benchmark, outros TRS, por exemplo. Então, tanto se a gente não tiver uma comparação entre TRS, a gente pode comparar o resultado do nosso indicador com outra instituição similar que tenha não o mesmo propósito, a mesma missão, mas que tenha uma atuação em termos de determinado processo, determinado objetivo assemelhado, e a gente fazer uma comparação com o mundo exterior, ou seja, sair da nossa meta propriamente dita e comparar com outra, né, com outra instituição que apura também aquele indicador. Isso também é bastante salutar. Outra análise que a gente faz e que às vezes é esquecida pelos gestores é a análise de correlação de indicadores. Não sei se você se lembra, mas eu quando montei a ficha técnica, eu mostrei a vocês, olha, o código do indicador e outros indicadores com o qual este que você está detalhando está de alguma forma relacionado, direto ou indiretamente. Quando você faz essa análise de correlação, muitas vezes você conta a história do desempenho, porque uma coisa, um indicador mostra a causa de um desempenho de um outro indicador. Aqui, por exemplo, eu tenho alguns indicadores na perspectiva de processos, que é o tempo médio de atendimento aos usuários e incidência de não conformidades em processos de atendimento, erros na execução do processo de atendimento. Esses dois indicadores na perspectiva de processos, eles podem responder, por exemplo, sendo causas dos indicadores na perspectiva de sociedade, índice de satisfação de usuários, por exemplo. Se eu tenho um tempo médio de atendimento muito longo e não otimizo esse tempo, isso pode refletir na minha pesquisa de satisfação e, consequentemente, no índice de satisfação. O indicador de reclamações. Ao eu analisar o índice de satisfação de clientes e ele mostrar um indicador mais abaixo do esperado, eu posso depois cruzar com a informação da taxa de reclamação de clientes. Quantos clientes vêm reclamando em relação ao número de clientes atendidos. Então, ao fazer essa correlação, eu posso identificar quais são os motivos de reclamação mais prevalentes nas pesquisas anteriores, ou na ouvidoria, por exemplo. E buscar, por exemplo, justificar que uma das causas do índice de satisfação de ter estado abaixo do esperado é justamente por conta de esse motivo de reclamação mais prevalente nos últimos registros de manifestações de clientes. Então, a análise é feita contando essa historinha, né, do que aconteceu a partir de diferentes tipos de indicadores. Então, a análise seria mais ou menos assim. A partir das ações de melhoria dos processos voltadas ao atendimento de usuários e ao treinamento da equipe de linha de frente, foi possível reduzir em X% o tempo médio de atendimento a cada usuário e em Y% a incidência de não conformidades decorrentes da má orientação ao cliente. Isso levou à elevação de Z% no índice de satisfação e a redução de W% no índice de reclamações. Análise de correlação de indicadores. E isso mostra a você a relação de causa e efeito.
Uma outra análise que você pode fazer com os indicadores que você recebe é uma comparação com a série histórica anterior. Então, eu não comparo mais com a meta, né, nem com o benchmark. Eu comparo com esse mesmo indicador apurado nos períodos anteriores. No trimestre anterior, no ano anterior, no semestre anterior, dependendo da periodicidade. E como é que você faz essa análise? Não é só comparar, você precisa também calcular qual foi a taxa de evolução deste indicador. A gente chama de taxa de crescimento. Só que a gente, normalmente, numa série histórica, quando você tem mais do que 2 anos em comparação, não vale a pena você usar a taxa de crescimento simples. Você deve usar uma taxa de crescimento composta, que vai considerar o fator tempo, né? Diluir esses resultados ao longo de um determinado período de tempo. A gente usa então essa fórmula aqui, a taxa de crescimento composta, é também chamada de CAGR ou CAGR, né? Às vezes o pessoal fala dessa forma. Como é que eu calculo o CAGR? O valor final do indicador dividido pelo valor inicial do primeiro ano em que ele foi apurado, isso elevado a 1 sobre N. Quem é N? A quantidade de períodos em que esse indicador está sendo apurado, menos 1. Isso pode ser apurado, por exemplo, no Excel. Aí tem uma fórmula, tem o chapeuzinho, né, que é a elevação à potência, mas você consegue fazer isso também no Excel de forma fácil, né? Isso quando você não tem uma ferramenta de BI fazendo esses cálculos automáticos. Então, o valor inicial é o valor do indicador no primeiro ano de apuração ou no período que foi apurado, né, primeiro período que foi apurado, valor final no último ano se for uma série anual, e o N é a quantidade de anos de apuração dos indicadores. É o intervalo entre o último ano e o primeiro ano, ou o tal semestre e o primeiro semestre. Aqui vocês vão ver um exemplo, eu peguei aqui justamente por causa desse cenário pandêmico, a taxa de ocupação geral de leitos e índice geral de giro de leitos. Então, o CAGR, a instituição tinha, no ano de 2014, tinha uma apuração de uma taxa de ocupação de leitos de 64% em relação à meta que era de 70%. No segundo ano, 65%, que é a linha na cor vermelha, e 68% no último ano. A taxa final foi de 68%, a inicial foi de 64%, o número de anos, né? Eu apurei em 2014 para 2015, 2015 para 2016. 2016 menos 2014, 2 anos. São 2, o N é de 2 anos. Eu vou fazer então, apurar a fórmula, 68% dividido por 64%, elevado a 1 sobre 2, que são um período de 2 anos, menos 1. Então, eu mostro que a minha taxa de evolução, né, a taxa de crescimento desse indicador foi de 3,07%. Então, teve um crescimento muito tênue. Da mesma forma, eu faço aqui com o índice de leitos. Então, fazer uma análise de taxa de crescimento composta numa série histórica com mais de 2 anos é uma forma que você tem para fazer uma análise do desempenho do seu indicador, se está melhorando ou piorando. Além dessas análises, é interessante também que a gente tenha um cuidado na forma de apresentação dos nossos indicadores. Então, hoje, na era da tecnologia, o ideal é você trabalhar com BI, né, com uma ferramenta informatizada. Mas você pode criar no seu Excel, se você não tem uma ferramenta de BI, você pode criar formatos bem interessantes de apresentação. Não só em gráficos puros e simples, né, que a gente já domina no Excel, mas usando os painéis de bordo, né, que vão dar uma visualização melhor dos indicadores. Por exemplo, nesse painel de bordo que está aqui, né, que tem como se fosse um odômetro, gráficos em barras e o gráfico de pizza. Você, ao apresentar esses indicadores desse formato, normalmente você traz indicadores que têm correlação uns com os outros. Então, fica fácil de visualização, né, para quem vai analisar, que aqueles indicadores, quando eu olho um tem alguma correlação com o outro e eu faço uma análise mais integrada, mais sistêmica desse indicador. Então, a apresentação, o formato, também é algo que atrai a visualização e a compreensão, né, e a gente tem que ter muito cuidado também, atenção e bastante empatia, né, em como a gente apresentar isso de forma mais palatável e útil à tomada de decisão. Nessa apresentação dos indicadores, né, de uma forma geral, e também nas reuniões que podem acontecer, nessa sistemática de acompanhamento e avaliação, a gente tem um aliado forte aí, se a gente tiver instrumentos interessantes, né, e avançados nesse sentido, que é o uso da tecnologia da informação.
como a gente explorar os recursos da tecnologia de informação que a gente tem hoje para ajudar nesse processo de acompanhamento e avaliação. Eu trouxe aqui alguns elementos até para o pessoal da área de TI, junto com a área de planejamento, refletir se vocês ainda não avançaram nesse sentido. Primeiro, estruturar e organizar a base de dados e informações para facilitar a consulta. Quanto mais eu tiver uma base informatizada de dados para produzir os indicadores e processar isso através de ferramentas informatizadas, mais seguro, mais rápido, e a gente não tem que ter um esforço humano muito grande para essa produção. Vamos deixar o esforço humano para as análises e tomada de decisão, tá? Processar e fazer análise e avaliação de desempenho também é algo que dá muito mais segurança, né? O próprio processamento eletronicamente falando. Dá maior segurança e celeridade na obtenção dos dados e da produção dos indicadores. Se você usa uma ferramenta informatizada, uma plataforma informatizada de gestão ou de produção, né, de indicadores, seria um BI. Permitir um acesso remoto. Se eu tenho uma base informatizada de dados e eu, a partir dali, produzo indicadores e gráficos, isso pode estar disponível para acesso remoto, principalmente no momento agora que a gente tem muito teletrabalho. E também os gestores podem acessar de onde estiverem. Eles podem não estar disponíveis no dia da reunião específica, mas eles estão numa reunião fora da sua base, mas podem consultar essas informações. Então, permitir o acesso remoto. Realizar simulações. Se o indicador fosse tanto, como seria o desempenho da nossa série histórica e do nossa taxa de crescimento composta? Então, você consegue fazer essas simulações. Se a taxa de reclamações fosse tanto, qual o reflexo que isso teria no índice de satisfação? Facilitar uma apresentação, o formato das apresentações, eu não preciso gerar relatório físico, nem mandar em PDF, eu coloco aquilo ali numa base eletrônica, você só consulta e faz as simulações que você quiser, você coloca os indicadores que você quiser para analisar, você faz essa seleção numa ferramenta de BI. E facilitar o compartilhamento e disseminação do conhecimento. Você democratiza essas informações dos indicadores acessando através de uma base eletrônica. Tá? Então, claro que você pode colocar disponível na rede, na intranet, mas como você tem um sistema, uma plataforma para lidar com isso, uma ferramenta de BI, facilita bastante. Né? Então, vamos trazer esse aliado da tecnologia para o nosso sistema de acompanhamento e avaliação do nosso planejamento estratégico. E para a gente fazer um arremate em relação a esse tema do nosso ciclo de acompanhamento e avaliação, eu vou tocar numa das feridas do sistema de acompanhamento e avaliação, que é o nível de eficácia e eficiência das reuniões de discussão dos indicadores, das reuniões de acompanhamento e avaliação. Quem nunca foi para uma reunião em que você foi, passou 2 horas e não chegou a lugar nenhum? Isso a gente tem que combater. E justamente por conta disso é que eu quero trazer alguns insights para vocês refletirem e como as reuniões de vocês, das RAIs e todas as outras reuniões de acompanhamento do planejamento estão sendo ou não eficientes e eficazes, né? E algumas cascas de banana aí que a gente tem que evitar, tá? Então, o que torna improdutivas as apresentações dos indicadores para os gestores? Improdutiva. Cuidado, principais equívocos. Apurar indicadores de última hora. O corre-corre para a reunião. Se a gente não faz com antecedência a preparação da reunião com os relatórios, a gente pode incorrer em erros, equívocos, dados que podem ser alimentados de forma equivocada, indicadores e análises também equivocadas. Então, a gente tem que fazer um cronograma que nos permita produzir esses indicadores com tempo para validar, dar o ok, para ver se todas as informações que estão ali, né, nos nossos gráficos, nas nossas análises, são pertinentes. Outra pegadinha, né, outro equívoco dessas reuniões. Não planejar adequadamente a reunião, não ter uma pauta. Qual o objetivo? Eu tenho que seguir essa sequência e tenho que chegar a essas conclusões. Então, a agenda da reunião é fundamental. E outra, quem vai para a reunião, quem é convocado, precisa se preparar. Porque senão não vai também tornar produtivo. Na hora que for perguntado por que esse indicador e a pessoa não fez uma análise prévia, por isso que as pessoas precisam receber com antecedência, a discussão vai ficar inócua, tá? Então, pauta de reunião, claramente o que é que deve ser seguido e a sequência e o tempo de execução dessa reunião, vamos controlar esse tempo e se preparar para essa reunião. Outro equívoco, apresentar os indicadores por área do organograma. Essa imagem aqui do jogral, cada um fala, senta, fala, senta, fala, senta.
Na verdade, a apresentação ela tem que ser muito mais dinâmica. É preciso que as pessoas vão apresentando os indicadores não por área, mas pelo mapa estratégico. Este objetivo, esses indicadores. E esse objetivo, às vezes, eu tenho mais de uma iniciativa estratégica para referenciar o alcance ou não daquele objetivo. Então, eu apresento não usando a referência do organograma, setor por setor, mas de uma forma sistêmica, como mostra o mapa estratégico, tá? Fica a dica. Apresentar muitos indicadores, tornando as reuniões longas e sem utilidade para a tomada de decisão. Também, quem nunca foi para a reunião que você não aguentava mais aquela reunião. Então, é preciso colocar nas reuniões indicadores que são passíveis de verificação naquele período de apuração. E se você tem um conjunto maior de indicadores, você precisa talvez dividir em 2 momentos de reunião, ou em uma parte da reunião tem um conjunto de pessoas, em outra parte tem outro conjunto. Ou seja, eu tenho que criar uma dinâmica que todas as pessoas que estejam ali estejam atentas ao que está sendo tratado, né? E não, à medida que eu vou apresentando a minha parte, eu vou ficando alheia à reunião e apenas compondo aquele ambiente, né? Então, é moroso, perde o sentido e as pessoas ficam desestimuladas de participarem ativamente. Outro equívoco, focar apenas em análises retrospectivas baseadas em séries históricas de curto prazo. Não, pare de olhar para trás. Você precisa observar, alcancei ou não a meta, fui bem ou não, mas eu preciso pensar para frente. Se não conseguimos, não é só justificar o passado, é o que é que a gente vai fazer para reverter esse quadro. Se a gente conseguiu ir muito bem com os indicadores, o que é que a gente pode fazer para melhorar? Então, sempre com foco à frente. Outro equívoco, não avaliar o desempenho da estratégia dos objetivos e metas. Na verdade, você dissipar a reunião para outros aspectos para discutir no âmbito operacional. A gente tem que dar foco. É para discutir o planejamento estratégico, os indicadores estratégicos. Não vamos transformar essas reuniões do ciclo de acompanhamento e avaliação do planejamento estratégico em reuniões operacionais. Outro equívoco, desconhecer ou não querer comparar-se com referenciais externos. A visão míope. Olho para o meu umbigo. Opa, vamos olhar também para o entorno. Quem está melhor do que eu? E a gente buscar isso como referência para puxar o nosso desempenho para cima, tá? Então, botar um óculos nessa miopia e ver onde é que você pode evoluir no seu desempenho. E outro equívoco, não tomar decisões. Você passa 2 horas na reunião e não extrai absolutamente nada da discussão. Opa, algo errado. Eu tenho que decidir. Bom ou mal o resultado, algo tem que ser decidido a partir daquela reunião, seja para revisar, melhorar, parabenizar e evoluir. Mas, além disso, além da necessidade de eu ter tomada de decisão naquilo que precisa, definir quem vai ficar responsável e o prazo que deve aquela ação ser desenvolvida a partir da decisão que foi tomada. Então, eu devo produzir o que a gente chama registros dessas reuniões. As atas das reuniões, né, que não precisam ser intermináveis, elas precisam ter informações chaves para você fazer dar o feedback depois na próxima reunião, por exemplo, do ciclo, do que avançou. Decidiu quem ficou responsável e o prazo em que as ações dessa decisão devem repercutir positivamente, né, o que foi decidido. Tenho isso no registro, né, que pode ser, eu estou colocando uma ata eletrônica online na intranet para os participantes poderem acessar. As pessoas vão ali, a partir desse momento, acompanhando a evolução e na próxima reunião eu busco o feedback, né? Aquela decisão, o que aconteceu, como evoluiu, foi decidido, resolvido e assim vai, tá? Então aí a gente tem esse apanhado final. E por último, a dica principal: não construir novos aprendizados com desempenho apurado e a capacidade de atingimento. Este é um grande equívoco que a gente tem que eliminar dos nossos ciclos de acompanhamento e avaliação. Nós temos que aprender com o que nós discutimos na reunião. Se fomos bem, se fomos não tão bem, se fomos muito ruins na nossa performance. Toda reunião de acompanhamento e avaliação, todo momento de acompanhamento e avaliação, seja ele pela metodologia que for, tem que ser um momento de aprendizagem. O que é que a gente não vai errar novamente e onde é que a gente vai ser melhor em relação do que a gente foi ontem. Então, todo o ciclo de acompanhamento e avaliação é uma oportunidade ímpar para a organização e as pessoas que estão ali discutindo o desempenho
aprenderem e a partir daí gerarem um conhecimento para que esse conhecimento de alguma forma alimente os próximos ciclos, a evolução da instituição. Ok? Então aqui a gente encerra a questão do ciclo de acompanhamento e avaliação. Novamente, vocês retomem esses temas que a gente está tratando nos materiais de referência. E o que é importante? Planejamento estratégico e acompanhamento e avaliação de desempenho do planejamento estratégico, eles andam de mãos dadas. É preciso ser sempre uma referência positiva em relação à metodologia do planejamento estratégico, mas sem uma metodologia, uma sistemática bem estruturada para o acompanhamento e avaliação, a gente não consegue os resultados que a gente espera em termos do planejamento. Então, o planejamento é um elemento de gestão e governança bastante vivo na organização, se o seu ciclo de acompanhamento e avaliação de desempenho também é eficaz, eficiente e retroalimenta esse planejamento. A gente espera que vocês tenham aqui absorvido essas informações e que este curso possa contribuir com a ação de vocês agora na instituição, no TRE Alagoas, no sentido de vocês fazerem um ciclo de planejamento estratégico para o ano de 2021-2026 ainda mais produtivo, ainda mais eficaz, ainda mais eficiente e efetivo em relação ao cumprimento da missão de vocês. Muito obrigada em nome da Conexões Educação. A gente agradece a confiança e deseja a vocês muito sucesso. Um grande abraço!